Pronto, agora está gravando, deixa eu só mostrar aqui. Ó, Renato, você que chegou depois, clica aqui em aula prática, vai aparecer essa parte aqui, ó. Aí nós estamos em viscosímetro de Stokes. Clicando aqui, você vai para esta janela e aqui tem a explicação do experimento, tá? Então, o objetivo é medir o viscosímetro medir a viscosidade de alguns fluidos utilizando o experimento do viscosímetro de Stokes. O que é a ideia do experimento? Ó, ao final do experimento, você deverá ser capaz de diferenciar e encontrar a viscosidade dinâmica e a viscosidade cinemática de diferentes fluidos. Tá? O objetivo é aprender um método para determinar a viscosidade dinâmica e cinemática de qualquer fluido, de diferentes fluidos. Depois, determinar a velocidade terminal das esferas em queda livre nos fluidos. Ou seja, quando a esfera começa a cair no fluido, quer ver, ó, né, ele vai começar a cair aqui dentro, ela vai aumentando a velocidade e vai aumentando o atrito também, até que chega um momento em que o atrito é tão grande que equilibra a força que está apontando para baixo, e a resultante das forças, e aí ele cai com velocidade constante, né? Isso aqui é chamado de velocidade terminal, nós vimos na aula passada, o objetivo do experimento também é determinar isso. Depois, identificar as forças que atuam sobre um corpo em queda livre que se encontram imerso em um fluido. Então a gente já viu isso, né? A força de arrasto na aula passada, a força de empuxo e a força-peso. Analisar um determinado sistema e identificar se a lei de Stokes pode ser utilizada para estimar a viscosidade do fluido. Então, em que tipo de contexto esse experimento que a gente vai fazer pode ser aplicado? Então, é um dos objetivos, né? Aqui ele Professor, fala... Oi? a Gabriele falou que ela não está conseguindo entrar. Ué? Deixa eu copiar o link e mandar para ela só um pouquinho. Ah. Deixa eu abrir o WhatsApp Web. Pessoal, eu mandei o link no WhatsApp da Gabi. Ela não entrou ainda. Vamos continuandinho aqui. Assim que ela entrar, vocês me avisam, tá? Vocês verem ela aí. Entrou, professor. Entrou? Beleza. Show de bola. Bom dia, Gabi. Bom dia, professor. Agora deu certo. Obrigada. Nada. Ó, pessoal, então, o que a gente vai ter que fazer no final desse experimento? Então, diferenciar e encontrar a viscosidade dinâmica e cinemática de vários fluidos, determinar a velocidade terminal da esfera, enquanto cai lá, identificar que forças atuam sobre ele, sobre a esfera, enquanto ela cai pelo fluido, e analisar um determinado sistema e identificar se a lei de Stokes pode ser aplicada naquela condição, tá? Daí aqui eu estava falando sobre onde utilizar esses conceitos. Então tem várias coisas, depende da área de atuação do profissional. Mas ó,
Por exemplo, óleos lubrificantes. A viscosidade do fluido é um dos principais fatores para determinar que tipo de óleo lubrificante você usa em cada tipo de situação. Tem situações em que você precisa de uma coisa com viscosidade bem alta, de um óleo com viscosidade bem alta, em outras precisa de uma viscosidade mais baixa, tá? Um motor, qualquer tipo de máquina que precise de lubrificação com óleo. Que mais? Aqui, ele fala aqui, ó. Tá, utilizam compostos que foram desenvolvidos de modo que sua viscosidade varia com a temperatura numa faixa determinada. Então, tem isso também. Tem óleo para alta temperatura, para temperaturas não tão altas, etc. Que mais? Indústria farmacêutica. Então, aqui, eles usam muito na indústria farmacêutica a viscosidade para determinar o grau de pureza de um determinado insumo, de um determinado produto. Então, às vezes, por exemplo, eles sabem lá, não, a glicerina, se for pura, ela tem que ter a viscosidade X a 20 graus Celsius. Se ela não tiver com aquela viscosidade, significa que tem alguma mistura ali que não é puro, sabe? Outro exemplo, indústria de cosméticos, né? Então, se imagine, por exemplo, a pessoa está fabricando um creme. Para aquele creme tenha sempre a mesma consistência, é necessário que ele tenha a mesma viscosidade, sempre. Então, esse teste pode ser aplicado, né? Shampoo. Você compraria um shampoo que fosse totalmente líquido? Não, a gente está acostumado que ele seja um creminho, que você coloca ali na mão, não sai um monte de uma vez só, etc. Pasta de dente, né? O creme dental. Se não tiver com a viscosidade certa, imagina se ficar muito duro ou muito mole. Não pode. Então, tudo isso é padronizado através da viscosidade, tá? Além disso, um outro campo de atuação é o escoamento do fluido em torno de corpos imersos, né? Como, por exemplo, na aerodinâmica de foguetes, de aviões, de carros, etc., né? Por quê? Nada mais é do que um objeto imerso num fluido que é o ar, ok? Daí aqui vai falar do experimento. Não vou falar tanto aqui porque tem um roteiro, tá? Segurança também não é o caso, porque aqui vocês não vão se machucar. E aqui os elementos que vão ter lá no experimento. Então é um tubo de acrílico, as esferas metálicas, um ímã de neodímio e o cronômetro. Mas essa parte eu não preciso falar aqui. Ó, aqui está o sumário teórico, vocês podem acessar e vocês podem, clicando aqui, vocês vão ter acesso ao PDF com toda a teoria a respeito do experimento, tá? Inclusive com a viscosidade de alguns fluidos aqui, aquela parte do número de Reynolds, nós fizemos a dedução, força de arrasto, lei de Stokes, a força de arrasto em função da viscosidade, dinâmica da velocidade, do raio da esfera, etc. E até chegar na equação final que a gente usa para determinar a viscosidade no experimento, tá? Essa última equação aqui. Mas você pode baixar o PDF, só clicar aqui no botãozinho para baixo que vocês conseguem baixar, ok? Aqui tem o roteiro de estudos, o roteiro, então se você clicar aqui, roteiro de estudos, não, roteiro do experimento, eu já abri ele aqui, ó. Então esse aqui é o roteiro, estava estudando ele aqui antes. Ó, ele vai explicar aqui basicamente o funcionamento do programa que a gente vai usar para fazer a prática, tá? E aqui o que a gente tem que fazer em cada etapa. Então aqui eu já li e vou mostrando para vocês à medida que a gente for fazendo, tá? Mas a gente não vai fazer todo o experimento juntos. Eu vou mais mostrar o funcionamento dele e tudo, e vocês vão fazer a prática depois em casa, aí no computador de vocês, né? Então, olhando aqui para os dados, ó, o que a gente vai precisar fazer? Eu tenho, não sei. Espera. Ó. Ó, pessoal, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai fazer experimento com 4 esferas diferentes, de 10 milímetros, de 8 milímetros, de 6 milímetros e de 5 milímetros de diâmetro, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai medir o tempo de queda 4 vezes para cada esfera, tá? Depois a gente vai calcular a média desse tempo de queda. Por exemplo, deu 9 segundos, 8 segundos, 10 segundos, 9 segundos de novo. Você vai fazer a média, vai deixar anotado aqui esse valor. A distância percorrida a gente vai escolher lá no viscosímetro. Então, eu vou escolher, por exemplo, anotar o tempo que ele demora para passar do 100 para o 400, por exemplo.
tá? Ou do 400 para o 500 milímetros. Então, essa aqui é a distância percorrida. A gente normalmente utiliza aqui uns 100 milímetros, pelo menos. E a velocidade média a gente vai calcular para cada uma das esferas, tá? Velocidade terminal. Então, com essa tabela aqui, vocês já vão conseguir determinar a velocidade terminal. Vocês vão conseguir descobrir com que velocidade, em média, cada uma das esferas desce pelo fluido, tá? Primeiro caso aqui no tubo com água. Depois vão fazer a mesma coisa para o tubo com óleo, 5W20, e a mesma coisa para um tubo com glicerina, tá? Então, tem bastante coisa para fazer. Vocês vão demorar algumas horas aí brincando com isso. Daí aqui tem todo o roteiro para determinação da viscosidade, tá? Ó, tudo que foi feito aqui. Certo? Como é que calcula o erro, como é que faz tudo. Então, o roteiro aqui, para vocês fazerem o relatório, tá bem detalhado. O que vocês vão precisar fazer, basicamente? Vocês vão precisar executar o experimento de tal forma que vocês consigam preencher as tabelas. À medida que vocês forem preenchendo as tabelas aqui, seguindo no detalhamento aqui do cálculo, ele vai explicando, já vai estar dizendo basicamente que conta que você tem que fazer e tal. Daí tem algumas perguntas, ó. Compare os valores encontrados para a viscosidade cinemática de forma experimental com o valor da viscosidade cinemática real. O valor da viscosidade cinemática real tem aqui, ó. Tá? Para água, para glicerina, para o óleo. Se não for para esse mesmo óleo que a gente está usando no experimento, vocês pesquisam depois na internet e vocês vão dizer se o resultado que vocês obtiveram é próximo daquele que deveria ser ou se deu muito diferente, se teve algum erro muito grande, tá? Daí aqui vocês vão explicar quais são as principais fontes de erro para esse experimento, né? Por exemplo, eu não consegui acionar o cronômetro rapidamente, demorava um pouquinho. Então, sei lá, um exemplo de fonte de erro. Daí agora aqui, nessa próxima tabela, para a gente determinar a viscosidade, a partir dos dados do experimento. Então, veja, vai ter a velocidade média, a velocidade corrigida, ele explica a velocidade corrigida aqui no texto e também na teoria, a gente falou dele na aula passada, que tem um fator de correção por causa da relação entre o diâmetro da esfera e o diâmetro do tubo, tá? Aqui vocês vão calcular a viscosidade dinâmica, depois a viscosidade dinâmica para calcular a viscosidade cinemática é só usar a densidade, bem fácil, e aqui o erro relativo, tá? Percentual. Tá tudo explicado também no roteiro, tá? Então, quais são as principais fontes de erro, blá, 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 blá. Então, tá tudo aqui, gente, o que é que tem que ser feito. Então, vamos dar uma olhadinha no laboratório em si. Então, para acessar o laboratório, antes do laboratório tem um pré-teste, tá? Vocês vão clicar aqui nesse pré-teste e vão fazer as perguntas. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar na pergunta 1. Ó, por exemplo, um fluido pode ser considerado newtoniano quando? Aqui tem 3 opções para você assinalar aquela que corresponde a um fluido newtoniano. Eu não vou passar por todas elas, eu já respondi essas aqui. Mas, vamos lá. Daí, no experimento, é aqui, ó. Você clica aqui nesse penúltimo botãozinho aqui, vai abrir essa janela, você clica, vocês vão entrar no laboratório, tá? Da Algitec, laboratório virtual. Feito isso, aqui, ó, nessa setinha você consegue ampliar e deixar em tela cheia para ficar mais fácil de visualizar. E pronto, tá? Daí aqui tem um guia de utilização, é bem importante ler esse negócio, ó. Sempre que o ponteiro do mouse estiver sobre um objeto participante do experimento, um contorno vermelho irá destacar o objeto. Então, para você saber qual que você está selecionando. Aqui. Opa, exagerei aqui no... Ó, quando você, então, selecionar um objeto, os comandos ligados a esse item serão exibidos. Quer ver, ó? Por exemplo, ó, cliquei aqui nesse tubo. O que vai acontecer? Pressionar a piceta, manter pressionado. Tipo, você tem essa opção. Ou mover o objeto. Então, tem
Ou então mostrar a descrição, utilizando a tecla Ctrl. Se eu digitar a tecla Q, eu consigo pressionar ele, e por aí vai. Alguns comandos podem ser, levam uma sublista de opções. O comando faz retornar... Peraí, deixa eu descer aqui na lista, ó. Por exemplo, se clicar na descrição, ele vai aparecer várias coisas aqui, tá? Colocar na mesa, colocar sobre a proveta ou então retornar. Ó, aqui. Determinados comandos precisam ser pressionados continuamente para executar a ação. Então, por exemplo, ó, se eu segurar a letra Q, enquanto eu estiver segurando a letra Q, ele vai pressionar a pseta aqui para que desça o fluido no tubo de ensaio, no becker. Quando o ponteiro do mouse não estiver sobre nenhum item do experimento, os comandos de controle de câmera estarão disponíveis. Então aqui, ó, mover câmera para direita, para esquerda, para cima, para baixo, aproximar e afastar. Aproximar e afastar é no hall aqui do mouse, tá? Pronto. Então aqui, ó, primeira parte. A câmera que vocês estão vendo aqui é a bancada, né? Se você clicar aqui Alt 2 ou clicar sobre o negócio, ele vai dar um zoom lá nas esferas. Então são 4 esferas que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, vou clicar aqui na primeira. Só tirar esse negocinho. Ó, cliquei aqui na primeira esfera. Então ele falando, ó, mover esfera para... Eu tenho aqui algumas opções. Se eu apertar a tecla Q, ele vai mover a esfera para o tubo de água. Se eu apertar a tecla W, ele vai mover a esfera lá para o tubo que contém óleo. E se eu aplicar a tecla E, vai mover para o tubo que contém glicerina, tá? E se eu clicar aqui com o botão direito, ele volta. Certo? Vocês viram que são 3 tamanhos de esfera, né? Essa aqui é maior, essa aqui é menor, menor, menor. Elas estão na sequência aqui. Se eu clicar aqui em Alt 3, ele vai lá para o topo do tubo. Tá vendo? Então, veja, o tubo tem a graduação aqui em milímetros. E eu vou movendo aqui a câmera para baixo. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai soltar, ó, essas esferinhas aqui dentro desse tubo que tem o fluido, né? A glicerina, o óleo, a água, etc. E o que a gente vai fazer? Quer ver? Ó, vamos lá para a base dos tubos. A gente vai determinar o tempo que essa esferinha demora para chegar aqui embaixo. Mas só que a gente não vai medir exatamente quanto tempo ele demora para chegar aqui embaixo. A gente vai medir, por exemplo, quanto tempo ela demora para passar do 700 até o 800, ou do 600 até o 700, e por aí vai. Tá? Então, por exemplo, imagina que eu solte aqui. O que vai acontecer, pessoal? No começo da queda, ele ainda não está com a velocidade terminal. A velocidade dele está aumentando ainda, ela está variando. Mas depois que ele percorre aqui uns 200 milímetros, uns 100 milímetros, a velocidade dele estabiliza e ele desce com a mesma velocidade constante o tempo todo. Então a gente vai medir o tempo que demora para a esferinha cair, passar de uma marcação para outra, por exemplo, do 100 para o 200, tá? E daí vai anotando os dados lá na planilha. Ok? Aqui estão a relação dos objetos, por exemplo. Então eu quero a esfera de 10 milímetros. Clico aqui. Uma opção é clicar aqui, tá? Na verdade, aqui ele está listando os objetos que a gente tem disponíveis no laboratório. Aí tem uma coisa importante, ó, a temperatura 26,5 graus Celsius. Vocês têm que anotar essa informação também, tá? É a temperatura que vai estar sendo trabalhado no experimento. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Ó, se você clicar aqui na janelinha de opções, vamos ver o que aparece. Retornar, reiniciar o experimento, sair. Tá? Então, por exemplo, eu fiz um monte de coisa lá, não, quero reiniciar, quero voltar do começo. Aí ele vai voltar aqui na primeira etapa. Tá? Então, vou vir aqui, tem todas essas opções. Deixa eu voltar aqui, o que mais? Retornar.
E aqui no livrinho, se você quer fazer alguma anotação, por exemplo, ó, vamos começar o experimento com um tubo de água. Daí colocamos aqui, tempo 1. Tá? Ou vamos colocar aqui distância. Enfim, daí, por exemplo, fez o experimento lá, mediu o tempo, daí você coloca aqui o tempo que foi medido. Tempo 1. Tempo 2. Eu acho melhor anotar num papel, mas dá para fazer aqui também, tá? Principalmente quando eu estou explicando para vocês. Tempo 3. Acho que são 5 medidas, né? Ou 4. Acho que são 4. Ok? Então vamos fazer uma vez aqui para a gente entender. Ó. Então, como é que se começa o experimento? Você clica na bolinha, tá vendo? E ele vai te dar algumas opções aqui. Ó, cliquei na bolinha, vai abrir uma lista e abriu as opções. Então, se eu apertar a tecla Q, ele vai mover a bolinha lá para cima do tubo de água. Se eu apertar a tecla M, ele vai mover para o tubo de óleo. Se eu aplicar a tecla E, ele vai lá para o tubo de glicerina. Então, eu vou começar aqui com a tecla Q. Ó, ele vai pegar a bolinha. E tá levando lá para cima. Podem ver aqui tem uma janelinha de zoom aqui. Tá colocando aqui no topo do negocinho que tem água, tá? E eu não liberei ele ainda, tá? Quando eu soltar ali, ele cai, tá? Mas ainda não. Então eu vou clicar de novo aqui em bancada. E eu vou precisar do cronômetro, vou precisar medir o tempo que ele demora para cair. E principalmente eu vou precisar escolher, pessoal, qual a distância que eu vou pegar aqui, por exemplo. Eu vou startar o cronômetro quando ele passar pelo 300 e vou parar ele quando ele chegar no 500, tá? Vou fazer isso. Então eu clico aqui no cronômetro, ele vai dar as opções de cronômetro. Ele abriu aqui. Aqui, pessoal, o que vai acontecer? Se eu apertar aqui a tecla espaço, né, a barra de espaço do teclado, ele aciona o cronômetro. Ó, por exemplo, apertei, começou a contar, apertei de novo, parou. Certo? Você vem aqui no X, ele limpa a medida também. E aí tem essa escala de tempo. O que é essa escala de tempo? Tem experimentos que acontecem muito rápido, como é a queda da bolinha aqui no tubo de ensaio. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso escolher fazer com que o tempo passe com a metade da velocidade. Então eu coloco aqui a velocidade em 0,5. Então o valor mostrado no cronômetro vai ser o real do experimento, mas a visualização aqui vai ser mais lenta. Então eu consigo ter uma precisão melhor na hora de apertar lá. Até vou trazer até o final aqui. Vou fazer o tempo passar 10 vezes menor, 0,01, tá? Aí o que acontece? Lembra, eu vou medir do 300 até o 500, então ele vai percorrer 200 milímetros aqui de distância. O que eu faço agora? Eu clico no tubo para aparecer as opções do tubo. E veja, apertei aqui a tecla Q, ele já vai soltar a bolinha. Daí eu vou ficar olhando até o momento em que ele passa pelo 300 e vou marcar o tempo. Então atenção, vou lá, apertar a tecla Q. Apertei. Começou a queda. Quando passar no 300, eu aperto a barra de espaço. Ó, passou no 100, no 200, vai chegar no 300, acionei o cronômetro. Já não deu certo, porque eu apertei 2 vezes o cronômetro. Ó, ele parou aqui, eu achei que não tinha começado. Então, beleza, vou esperar ele chegar lá embaixo. 0 aqui o tempo, porque deu errado o experimento. Chegou lá, ó. Aí o que acontece? Clico de novo no tubo e ele vai falar, ó, elevar a esfera. Então vou apertar a tecla Q, clico no tubo, aperto a tecla Q e ele vai elevar a esfera lá para cima de novo, tá? Se fosse no laboratório de verdade, a gente ia usar um ímã para arrastar a esfera lá para cima. Pode ver que tem uma barrinha ali subindo
no negócio, aquilo está representando o ímã de neodímio, tá? Porque daí ele gruda no ímã e a gente sobe ele até na parte de cima lá do vidro. A gente tem esse equipamento na Unopar, tá, pessoal? A gente só não tá fazendo lá porque não dá certo agora. Então, de novo, vou apertar a tecla Q para ele descer e vou ficar de olho aqui no cronômetro. Apertei. Deixa eu clicar, tem que primeiro clicar no tubo. Ó. Cliquei no tubo, tecla Q, apertada. Começou o experimento. Agora eu vou esperar passar no 300. 100. 200. Foi. Liguei o cronômetro. 400. 500. Parei o cronômetro. Então deu 0,13 meu primeiro tempo. Tá? Então vou aqui no bloquinho de anotações. Tempo 1. 0,13 segundos. Tá? Zerar o cronômetro. Volto lá para o experimento. Ó. Clico no tubo, tecla Q para elevar a esfera lá para o topo. Prontinho. Tá lá já. Agora, de novo, tecla Q para soltar a esfera. Clico no tubo, né? Tecla Q para soltar a esfera e quando chegar no 300 eu aciono o cronômetro. Apertei já, vamos ver. Tá, peraí. Apertei. Soltou a esfera, ó. Tá no 0, no 100, no 200, no 300. Acionei. 400, 500. Parei. Ó, aqui agora já deu 0,15, tá? Por que isso, pessoal? Porque eu não tenho, o nosso sistema não tem, o nosso reflexo aqui, a gente não consegue pegar exatamente no mesmo momento, tá? Então, 0,15 segundos é o segundo tempo. Por isso que a gente vai ter que fazer uma média, entenderam? Porque o tempo vai ficar sempre um pouquinho diferente. Deixa eu zerar o cronômetro aqui. Clico aqui em cima para elevar a esfera. Meu cronômetro ficou louco aqui, deixa eu ter que zerar ele. Ó. Pronto. Professor, daí faz isso de quatro tempos para cada bolinha? Para cada bolinha e para cada fluido. Uhum. Então são 12 experimentos. Tá? 12 vezes tem que fazer a prática. Beleza, foi lá. Agora a tecla Q. E... Peraí. Tecla Q. Eu só vou fazer mais essa medida. Não, vou fazer as 4. Ah, comecei a marcar o tempo sem querer aqui. Deixa eu parar. Ó, passou no 300, liguei. Passou no 400. Passou no 500, desliguei. 14. 13, 14, 15, tá vendo? Vai dar uma média aí de, sei lá quantos, 0,14 segundos. Prontinho. Vamos fazer mais uma vez, e daí já dá para a gente colocar os dados na tabela e fazer a primeira conta para vocês entenderem. Que acho que a prática vocês não vão ter muita dúvida. É só explorar aqui o equipamento. Então, vamos lá, de novo. Clica no tubo, tecla Q. Ele vai levar o ímã lá para cima, vai levar a bolinha lá para cima. Tecla Q de novo. Seleciona, né? Senão não vai. Tecla Q de novo. Espera chegar no 300.
Foi. 400. Foi. 500. 15 segundos outra vez, tá? Qual das medidas está mais certa? Não sei, gente. Então, é por isso que a gente tem que fazer a média. Certo? Pronto. Beleza. Tiramos as medidas aqui. 13, 15, 14 e 15. Agora vamos voltar lá no roteiro para a gente ver o que tem que fazer, tá? Ó, aqui está o roteiro do experimento, né? Explicando tudo. E aqui vamos chegar lá nas tabelas. Ó, nós estamos fazendo aqui com a tabela com água, não é isso? Deixa eu só pegar minha mesinha aqui que ficou guardada. Não está conectado. Só um minutinho, pessoal. Ué, cadê meu cabo USB? Que estranho. Tá, espera só um pouquinho, gente. Você que andou junto por último? Professor, se quiser, dá para imprimir essas folhas para anotar na folha mesmo, né? Que dá. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só conectar minha mesa aqui para poder anotar os dados. Senão eu fico sem caneta. Acho que é você. Professor, dá para imprimir, né, essas folhas para anotar na folha mesmo, né? Dá. Tem o PDF lá no negócio. Então, vocês têm os tempos aí? Acho que era 13, 14, 15. Não, 13, 15, 14, 15, né? Não lembro. 13, 15, 14, 15. Então, tempo de queda. Qual esfera que nós estamos usando? Estamos usando a maior. Zero vírgula 13, 0,14. Não, 0,15. Ah, tanto faz, né? Tem dois 15. 0,15 e 0,15. Não é isso? Média do tempo. Só somar tudo e dividir por 4. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Peraí. Ó, 0,13 mais 0,14 mais 0,15 mais 0,15. Dá 0,57 dividido por 4. Então dá uma média de 0,1425. Tá? 0,1425 segundos. Ok? A distância percorrida era, nós começávamos lá no 500, no 300 e até o 500. Então a distância percorrida é de 200 milímetros. Só que ele pede em metros, né? Então é 0,2 metros. É só dividir por 1000. E a velocidade média é só dividir a distância pelo tempo. Não é isso? Distância por tempo.
Então, vai dividir o 0,2 pelo 0,14. Ó, 0,2 dividido por 0,1425. Resposta 1,40. 35 metros por segundo, tá? Não preciso pôr metros por segundo, porque já está indicado ali que tem que ser em metros por segundo. Ok? Aqui também já vou colocar 200, 0,2. Vou colocar aqui que nós usamos 200 milímetros. Como que eu sei que são 200 milímetros? Porque eu começava lá no 300 e ia até o 500, tá? 500 menos 300. Joia? Então a gente fez aqui a primeira parte para essa primeira esfera. Vocês vão fazer para todas as outras, né? Não pode ficar nada em branco nas tabelas, basicamente. E deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ó, bom, deixa eu só seguir lá para a folha da teoria. Só para mostrar para vocês a correção da velocidade, tá? Atrito, lei de Stokes, tá. Velocidade corrigida. Ó, pessoal, aqui tem uma etapa importante. A velocidade corrigida, que vai precisar lá no negócio de vocês, tá? Esse V corrigido aqui, ó, é 1 mais 2,4, que multiplica a razão entre o Rzinho e o Rzão. O Rzinho é o R da esfera, o raio da esfera, e o Rzão é o raio do tubo. Nós vamos ter que olhar essa informação lá. Tá? Então vamos voltar lá em cima. Ah, tem que copiar a equação primeiro, né? Senão não dá certo. Deixa eu só pegar aqui a equação e vou jogar lá para cima. Ó, isso aqui vai usar lá nas contas. Então, nós vamos voltar lá em cima, no experimento. Aqui tá as coisas. Espera aí, deixa eu só achar o lugar que tá. Ó, aqui onde fala tem um lugar aqui que vai falar de velocidade corrigida. Então, deixa eu só clicar aqui nesse lugar. Ixi, onde que colou o negócio? Bom, vocês sabem que tem aqui na teoria, tá? Deixa eu só anotar aqui. V corrigido. Temos que deixar anotada essa equação aqui, tá? V corrigido. Vamos ver aqui. Ele é 1 mais 2,4. Que multiplica a razão entre Rzinho e Rzão. Rzinho é o R da esfera, Rzão é o maior, né, que é o R do tubo. Vezes a velocidade, tá? Então, tudo isso aqui vezes a velocidade. Então, fecha o colchete aqui, vezes o V, ok? Aqui vocês vão usar a velocidade corrigida. A velocidade média foi aquela que a gente achou lá em cima, quer ver? Que a gente acabou de calcular, deu 1,4035 metros por segundo.
Então, aqui, 1,4035. Essa é a velocidade que a gente calculou. E a velocidade corrigida, a gente vai fazer com a equação aqui de baixo, tá? Eu acabei colocando ela aqui. Deixa eu arrastar lá para cima essa figura. Aqui é meio ruim de recortar, porque está dentro do texto o negócio, mas vamos ver. Ah, deu certo. Vamos arrastar esse negocinho lá para cima. Professor, ele vai dar a massa da esfera também para fazer no cálculo? Não usa, né? Não depende da Mas massa. na fórmula da semana retrasada que a gente fez, tinha? Tá, já damos uma olhada. Mas se tiver, é só olhar lá no experimento que tem também os dados, tá? As propriedades da esfera. Mas eu acho que não usa, não. A gente já vê. Ó, tá vendo aqui? Velocidade média, a velocidade corrigida. Então a gente vai precisar das informações ali que é dos diâmetros, né? Então vamos voltar aqui pro experimento. E vamos achar aqui as propriedades. Espera lá. Então vamos para a bancada. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos clicar na... Ó, cliquei no tubo, eu quero saber mais sobre a esfera. Vamos colocar a esfera na mesa, tá vendo? Tecla W, o atalho. Então, posicione a esfera no topo do tubo antes de removê-la. Tá, primeiro tem que colocar ela no topo do tubo. Então, a letra Q. É tipo um videogame isso, né? Agora a tecla W para colocar ela na mesa. E a tecla Ctrl, ó, cliquei na esfera, tecla Ctrl para mostrar a descrição dela. Esfera metálica de 10 milímetros de diâmetro. Então, não precisa saber da outra informação que você tinha perguntado, viu, Gisele? Basta saber o diâmetro dela. Vamos ver o tubo? Como é que é o tubo aqui? Esfera, esfera, esfera. Tubo com água. Tá, vamos clicar no tubo aqui, vamos ver se aparece alguma, ó, tecla Ctrl. Vamos ver as informações do tubo. Tubo em acrílico cristal com escala contendo água. Tem que olhar onde que está essa informação. Eu acho que está lá no começo. Reiniciar experimento. Deixa eu ver uma coisa. Aqui ele só está explicando, né, o que é que faz. Acho que está lá acho que tem na verdade tem no material que a gente estava aqui. Opa, acho que eu vi ali para cima, 22 milímetros, alguma coisa assim. Ó, importante, para realizar o cálculo da viscosidade corrigida, a equação teórica é necessário saber o valor do raio interno do tubo, que no caso do laboratório virtual é de 22 milímetros, tá? Então achamos aqui a informação. É 22 milímetros o Rzão. Então, aqui o R grandão é de 22 milímetros.
E o Rzinho, o R da esfera, é de 10 milímetros. O professor, todos os tubos vão São. ter ação Aham. essa medida? São. Tá? Então aqui dá pra gente fazer a conta já, ó, o V corrigido. Vai ser 1 mais 2,4 vezes 10 sobre 22. Aqui não precisa converter para metro, porque vai cortar milímetro com milímetro, né? Fica só a proporção mesmo, é dimensional. Vezes a velocidade, que é de 1,4035. Ok? Pessoal, acho que eu vou fazer esse relatório aqui valendo uma parte da nota da prova de vocês, tá? Vocês viram que vai dar bastante trabalho e vocês vão aprender bastante fazendo, então eu acho bem justo que seja assim. Vocês concordam? Não? Então tá bom. Sim, professor, pode ser. Tá. Vai dar um trabalho, né? Mais 2, mas principalmente acho que Vai vocês ter vão aprender. tempo para fazer. Vocês vão aprender bastante com ele. Meu Ó, professor, eu vi na fórmula, em um dos PDF, que tinha a densidade da esfera. Daí, como que é? qual fórmula? É da viscosidade. 40,35. Só deixa eu terminar aqui, ó. Ah, vocês têm que fazer na calculadora. Nessa minha aqui é muito ruim. Já olho lá, Gisele. Deixa eu só terminar essa conta aqui, que eu não consigo pensar as duas coisas ao mesmo tempo, tá? A gente já olha se vai precisar da massa. Eu acho que não, porque não faz sentido precisar da massa, eu acho. Cadê minha calculadora? Credo. É difícil o negócio aqui. Pronto. Então a gente começa aqui com, abre parêntese, 1 mais, abre parêntese de novo, 2,4, que multiplica, abre parêntese de novo, 10 sobre 22, fecha parêntese, fecha de novo, aí vezes 1,4035. 2,53 é a velocidade corrigida. Olha que diferença que dá. Professor, esse 22 ali do TCR grandão é do tubo? É. Vejo que a diferença de velocidade é bem grande, né? Por causa da... É porque tipo, o tubo, se o tubo fosse infinitamente largo, o resultado seria bem insignificante, né? Mas não é tão largo aqui. Então, 2,53. Aqui tem um probleminha só, gente. Eu usei, em vez de diâmetro, de raio, aqui eu usei diâmetro. Na verdade, o raio é metade disso, né? É isso aqui sobre 2 e isso aqui sobre 2. Mas não vai alterar o resultado da conta. Então aqui, ó, o resultado vai acabar dando o mesmo. Aqui dá 11 milímetros. E aqui dá 5 milímetros. Só que a razão entre 11 e 5 é a mesma de 22 e 10, né? Mas eu vou alterar aqui só para ficar coerente. 5 sobre 11. Ok? E pronto, o resultado é esse. Aí vai para o cálculo da viscosidade dinâmica. Como é que vai fazer o cálculo da viscosidade dinâmica? Vamos ver lá. A Gisele acha que tem que usar a massa. Vamos ver se é verdade. Deixa eu voltar aqui para a tabela. É a densidade, professor, que tá no PDF. Pois é, mas densidade de massa vai para força de arrastos, quer dizer,
Eu acho que elimina aqui na última equação. Ó, se você quiser só saber a força de arrasto, você precisaria saber... Não, também não. Deixa eu ver para que precisaria da força, da densidade. Ó, numa das etapas aqui, a força de arrasto, precisa da densidade, mas como está multiplicando pelo volume, escrevendo o volume em termos da densidade também, você consegue eliminar ela. Quer ver uma coisa? Ó? Aqui nessa etapa, ó, aqui tem velocidade ao quadrado, não tem? Provavelmente... Ah, aqui não vou conseguir colocar, mas se eu escrever a velocidade em termos da massa e do volume em termos da massa e da densidade, acaba cortando. Mas de qualquer forma, olha aqui, ó. Na expressão final que a gente vai usar, depois você revisa tudo isso, ó, a velocidade... Ah, aqui está falando rho da esfera. Ah, você tem razão. Então vamos achar aqui a densidade da esfera. Mas não vai estar aqui, tem que estar no roteiro. Densidade não tem e a massa. Ué. Tem que ler aqui no manual, ver se ele fala a massa em algum lugar, igual ele falou a medida do tubo, tá? Aqui, pessoal, ele faz uma sugestão, tá vendo? Eu fiz ali de 200 até 300. Ele sugere iniciar a contagem em 100 e terminar a contagem em 900, porque daí você tem um tempo maior entre o acionamento e o desligamento do cronômetro e você reduz o erro. Então é uma boa dica aí para vocês, tá? Não precisa fazer com 300. Aqui daria 800 milímetros, daí se fizer desse jeito. Agora, deixa eu só ver se ele acha a massa em algum lugar. Densidade do fluido está aqui, que a água é 1000, né? Densidade da esfera está aqui, Gisele, ó, tá no experimento. Tá vendo? 7.850 kg por metro cúbico. Mas daí é das quatro esferas? É o mesmo material, né? Ah, tá. Só muda o diâmetro. Deixa eu pegar aqui os dados. E seria até quando para entregar, professor? Semana que vem. Uhum. Daí entrega por foto mesmo? Faz o documento em PDF, bonitinho. Ah, tá. Vocês vão ter que fazer no computador isso mesmo, então não tem jeito. Ó, então a primeira linha lá tá feita. Agora aqui, determinação da viscosidade. Ah, aqui já tinha, Gisele, ó, tá tudo aqui os dados que precisa. Ó, já deu aqui a viscosidade cinemática da água. Esse aqui é o valor que tem que dar, entendeu? O nosso valor tem que ficar o mais próximo possível desse resultado aqui. Ok? Para isso, depois que eu tiver esse resultado, eu consigo calcular o erro e tudo mais. Então, vamos achar aqui a fórmula da viscosidade dinâmica e vamos fazer a conta. Deixa eu voltar lá no PDF. Fazer pelo menos uma conta para vocês. É aqui, na verdade. Trazer a expressão lá. Aqui. Ó, então eu só vou escrever a equação aqui do lado. Vai ficar μ igual a 2r²g. Ó, é μ igual a 2r²g. Rho da esfera menos o rho do fluido. Sobre 9 mais... Aqui já é a velocidade corrigida, tá vendo? Ó, 1 mais 2,4, tal. Isso aqui já é a velocidade corrigida. Então aqui só vai entrar o 9. Vocês estão vendo que esse termo aqui de baixo já está feito? 1 mais 2,4 mais R.
essa etapa aqui, ó. Então, 9 vezes a velocidade corrigida. Tá? Então, agora é só pôr os dados e fazer a conta aqui que a gente já vai achar a viscosidade dinâmica. Então, 2 vezes o raio. Quanto que é o raio? O raio da esfera é 5 milímetros. Então, é 5 vezes 10 a menos 3. Daí é o quadrado, vezes o G. O G é 9,81, lá ele manda usar. Daí o ρ da esfera. O ρ da esfera tem que pesquisar aqui. Vale quanto? Vale... $7.850. Tem que olhar que material que é esse. 7.850 kg por metro cúbico. O ρ do fluido é 1.000, que é a água. Aí vocês vão dividir aqui por 9 vezes a velocidade corrigida. 9 vezes o 2,53. Tá? Então agora tem que fazer essa conta aí na calculadora e ver quanto que vai dar o Mi. O professor, essa é a viscosidade dinâmica, né? É. A cinemática é só dividir ela por ρ, se eu não me engano, ou multiplicar ela por ρ, não lembro. Acho que é dividir por ρ. Então vamos fazer a conta aqui. Deixa eu ver se consigo armar ela aqui nessa calculadorinha, que eu tô tão acostumado a usar HP que ultimamente eu não me acerto mais com a Cássio. Então, em primeiro lugar, vou abrir e fechar um parênteses, que é tudo que está no numerador, tá? Tudo que está na parte de cima. Então, eu vou ter 2 vezes... Daí, aquela parte que eu vou multiplicar por 2 é um número em notação científica elevado ao quadrado. Então, eu vou abrir e fechar parênteses de novo. Vou colocar o número aqui dentro, que é o 5 vezes 10. Então, 5 ESP menos 3. 5 vezes 10 é menos 3. Esse valor tem que ficar ao quadrado. Então, eu elevo aqui ao quadrado. Certo? Agora, eu vou multiplicar tudo isso por 9,81, que é a gravidade. 9,81 vezes a diferença entre as densidades. Então, vezes, abre parênteses de novo, abre e fecha, né? 7.850 menos 1.000. Saio do parêntese, saio do outro parêntese, agora dividido por, abre parênteses para colocar o denominador, que é 9 vezes 2,53. Dá um Enter. Resultado deu 1,66 vezes 10 a menos 3. Tá? Eu acho que tem que dar uma olhada de novo aqui nessa conta para ver se está tudo certo. Para ver se a gente não... Vamos fazer de novo, né? Só para conferir, ver se não tem nenhum erro de conta e não seguir com os problemas. Então vamos lá. Abre e fecha parênteses para o numerador. Aqui eu tenho 2 vezes, agora abre e fecha parênteses para o termo que vai estar em notação científica. E abre, eu vou fazer aqui, ó. Não. Ó. 5 ESP elevado a menos 3. 5 vezes 10 a menos 3. Eu acho que tinha usado o sinal de menos errado. Tinha usado esse menos grandão aqui para o menos 3 lá, e é esse pequenininho aqui do sinal, tá? Eleva ao quadrado. Daí vezes 9,81. 9,81 vezes, abre e fecha parêntese, 7.850 menos 1.000. Saio do parêntese lá do numerador, dividido por, abre parêntese de novo, 9 vezes 2,53, fecha parêntese de novo. Dá um Enter, 1,66 vezes 10 a menos 3. Então tá, o nosso resultado é esse mesmo.
tá? 1,63 vezes 10 a menos 3. O que a gente vai fazer agora? A gente vai conferir esse resultado e ver se ele é parecido, se ele é coerente, se ele bate com o resultado que tem que dar para a água. Eu tenho a impressão que está dando um valor muito grande. Deixa eu abrir aqui. E da esfera, viscosidade cinemática da água. Ó, tem que tomar cuidado. Aqui ele está dando a viscosidade cinemática da água, que é 9,86 vezes 10 a menos 7. Não é a dinâmica, então tem que tomar cuidado. Então vamos achar aqui. Qual que é a relação entre viscosidade dinâmica e cinemática, pessoal? Vocês lembram? Acho que é mi. Peraí. Ó, se eu não me engano, confiram aí comigo, mas a viscosidade cinemática é assim, ela é mi sobre rho, tá? 90% de certeza. Quer dizer que a nossa viscosidade cinemática ela vai ser 1,66 vezes 10 a menos 3 dividido pelo ρ, né, que é a densidade da água, que é 10 ao cubo. Ou 1000, do jeito que vocês querem. Então, o nosso resultado está dando 1,66 vezes 10 a menos 6. Tá? Esse é o valor calculado. Metros quadrados por segundo ao quadrado. E isso significa, deixa eu achar aqui, mi igual a rho sobre mi, xi. Isso significa que o nosso resultado está muito longe do valor ideal, tá? Do valor encontrado. Então, o valor que deu lá no experimento, é de 9, o valor que tinha que dar era próximo de 9,86, tá? E o nosso resultado foi diferente. Então vamos calcular o erro e vamos entender o tamanho do erro que está dando aqui. Vamos entender o tamanho do erro. E daí a gente vai discutir para entender o tamanho, entender a razão do erro. Então aqui, ó, a fórmula do erro relativo. Aqui faltou colocar o valor só, que é 1,66 vezes 10 a menos 3. Então o erro relativo é o valor experimental, cadê? Valor experimental menos valor real. Então, valor experimental menos o valor real sobre o valor real vezes 100%, tá? Então, o nosso erro relativo vai ser 1,66 vezes 10 a menos 3 menos o valor real. Valor real. Deixa eu voltar aqui para água. 9,86 vezes 10 a menos 7. Não, peguei o valor errado aqui. Ó. O valor é esse aqui, ó. 1,66 vezes 10 a menos 3. É 6. E o valor real, 9,86 vezes 10 a menos 7. Daí vezes 100, tá? Eu já tenho algumas hipóteses aqui para o nosso erro. Então é esse valor aqui, tá? Dividido por 1000. Dá isto, menos 9,86 elevado a menos 7. Dá isto.
Agora dividido por 9,86 elevado a menos 7. Dá isso aqui e vezes 100. Vai dar um erro de 70% quase. 69,31%. Tá? 69,31%. Viscosidade cinemática. Viscosidade cinemática deu 1,66 vezes 10 a menos 6, tá? Então, gente, o que é a conclusão? A conclusão é que o nosso erro ainda está muito grande. Nós estamos com um erro de 70%, tá? Isso faz parte, quando você faz qualquer experimento, às vezes a gente acha uns erros muito grandes, e aí você precisa voltar revendo os teus procedimentos para ver o que foi feito e que pode ser melhorado, tá? Então, a primeira coisa que eu apontaria aqui como uma melhoria a ser feita é o seguinte, né? A primeira fonte de erro, vamos colocar aqui, fontes de erro. Fontes de erro. O que vocês acham que pode ter afetado aqui o nosso erro, pessoal? O que vocês acham que pode ter interferido aqui no experimento para dar um erro tão grande? Ih, alguém pegou a moto e foi embora. É que passando na rua. Viu, professor? Oi. Se fizesse lá, é igual o senhor fez, é de 200 milímetros lá, né? Aham. Se fizesse, tipo, como ele pede ali, tipo, será que ia dar menos o Com erro? certeza, com certeza. Então, essa é a primeira coisa, né? Então, vamos lá. Distância muito pequena. Um erro nosso. Distância pequena. Tá? Então, de repente, vamos usar aqui, passando do 100 até o 900, né? Uhum. Milímetros. Então, isso aqui vai reduzir bastante o tempo. Por quê? Veja só, quanto menor a distância que eu pegar, maior vai ser o efeito do meu erro na medida do tempo. Imagina que fosse só de 1 segundo o tempo de queda ali para a distância que eu escolhi. Se o tempo de queda for de apenas 1 segundo e eu errar por meio segundo, eu já estou errando em 50%. Entendeu? Então fica muito grande o erro. Se eu errar por meio segundo num tempo de queda de 1 segundo, é 50% de erro. Agora, se eu pegar uma distância maior, em vez de ser 1 segundo o tempo de queda, for 9 segundos, e eu errar por meio segundo, aí eu já tenho um erro de 10% que é muito melhor, né? Menos 10% que é muito melhor. Então, isso com certeza é o primeiro fator. O segundo fator eu não tenho certeza, mas talvez a temperatura. Vamos olhar aqui quanto que é a temperatura. Os valores reais. Tal. Então, aqui ele fala, por exemplo, que o valor dessa viscosidade é de 9,86, mas eu não sei para qual temperatura. Provavelmente é em torno daquela temperatura mesmo que a gente fez, que era 26 graus, tá? Depois eu recomendo que vocês leiam bem essa, essa teoria, tá? E aqui, inclusive na hora de tirar os dados, já achei um outro problema aqui. O raio interno do tubo é 22 milímetros. Então, aquele 22 não é diâmetro, é raio do tubo mesmo, tá? O raio do tubo é 22. E no caso da esfera, o diâmetro aqui é de 10 milímetros. Então, aqui tem um erro sistemático já. Bem grave. Tá? Ó, o raio do tubo não é de 22 milímetros. Não é de 11 milímetros, é 22 milímetros mesmo. Ele fala lá na teoria, foi falha minha aqui. Ó, 22 milímetros. E o raio sim é de 5 milímetros. Então, aqui na nossa conta, ó,
Eu não tenho 5 sobre 11, eu tenho 5 sobre 22. Tá? O que, consequentemente, vai alterar o valor da velocidade corrigida. Vou ter que fazer de novo essa continha aqui. Da velocidade corrigida. Eu vi que estava dando muito diferente mesmo, mas eu não tinha percebido onde que estava o erro. Então, ó, 1 mais, abre parêntese, fecha parêntese para aquela parte ali. 2,4 vezes, abre parêntese de novo, 5 sobre 22, fecha parêntese. Tudo isto vezes 1,4035. 1,4035. Puta, que saco. Quanto que dá isso, gente? Essa minha calculadora aqui, às vezes ela faz isso, ela dá o resultado em fração, eu não sei voltar para o número normal. Ah, 8,65, não, tá errado isso. Ah, aqui ficou 24 em vez de 2,4. Dividido por 10. Tá. Façam aí para mim a conta, por favor. Olha, 1,24. Não. É 1 mais, abre parêntese, 2,4 vezes 5 sobre 22. Fecha. Fecha, vezes 1,4035. 1,76 tem que dar. Corrijam aí, por O favor. meu deu isso, professor, também. Então tá. Agora vai mudar tudo, viu? Ó. Vou colocar aqui 1,76 metros por segundo. Só que daí a gente vai ter que voltar fazendo a conta aqui da viscosidade de novo. Ó. Onde que estava a velocidade? Aqui. Aqui embaixo, ó, na conta. Professor, por que você dividiu o 10 pelo 2 e não o 22 também? Onde 10? Por causa desse Rzinho e o R. Por causa da distância do tubo e Ah, então, da aqui, esfera. por que que eu usei o 5 e não o 10? Isso. Porque é raio, não diâmetro, tá? O diâmetro da esfera, aqui ele está dando diâmetro. O diâmetro vale 10. Mas eu preciso do raio, então o raio é 5. Aí daí o raio do tubo é 22. É 22, não o diâmetro. Eu achei que o Ah, diâmetro era tá. 22, mas é o raio, tá? Então a gente está fazendo a correção aqui agora. Daí vai dar outra viscosidade, quer ver, ó? Vamos fazer a conta aqui agora de novo. Essa conta grande aqui, chata. Vamos fazer ela. Então, vamos abrir um parêntese para o numerador. Dentro do numerador vai o número 2 vezes aquele termo que está em notação científica. Vou abrir e fechar parêntese para ele. É 5 vezes 10 elevado a menos 3. Fora do parêntese a gente eleva ao quadrado. Daí multiplica por 9,81. Opa, 9,81. Minha calculadora é ponto. Vezes, abre parênteses, fecha parêntese, 7.850 menos 1.000. Aí, tá, aqui acaba o numerador, agora dividido por 9 vezes 1,76. Fecha parêntese e deu. Deu um númerozinho aqui, gente, ó, 0,21. Acho que deu uma piorada no resultado, hein? Então, deixa eu fazer de novo a conta que eu acho que eu errei alguma coisa. Ó, numerador. Deixa eu tentar um negócio aqui. 5 vezes 10 elevado a menos 3.
que é o raio do tubo, né? Aqui é o quadrado. 9,81 vezes a diferença entre 7.850 e 1.000. Tudo isso dividido por, abre parêntese, 9 vezes 1,76. Parêntese. 0,2121. Caraca. Viscosidade dinâmica. Por que a outra tinha dado bem menor? Vai dar um erro maior ainda. Ó, 0,2121. Que estranho. Só conferir aqui ó, a substituição. Ó. 2 vezes o Rzinho ao quadrado. Tá aqui o Rzinho em metro. Gravidade. Rho da esfera. 9 vezes o valor aqui. Tô achando muito grande esse valor aqui. Tem alguma coisa errada. Deixa eu olhar aqui na teoria. 2R quadrado G, 9 vezes isso daqui. Tá. Aqui ficaria 0,2121. 21 dividido pela densidade da água, que é 1.000. Então, a viscosidade dinâmica, vamos ver quanto que fica isso. Dividido por 1.000 não vai dar muita diferença. 2,12 vezes 10 a menos 4. A viscosidade cinemática. Metros quadrados por segundo. Para mim, esse resultado está muito longe ainda. Tá? Muito longe ainda. Então, agora a conta está certa, mas o erro também continua bem grande. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. O erro vai aumentar, na verdade. Ó, 2,12 vezes 10 a menos 4. Vamos fazer a conta aqui do erro para a gente ver quanto que vai ficar o erro atualizado. O erro relativo. Então, este menos 9,86 elevado a menos 7 dá isso aqui, dividido por 9,86 elevado a menos 7. Nossa, vai dar um erro gigantesco. Vai dar um erro de 21.000%. Então, tem alguma coisa bem errada aqui. Vocês identificaram algum erro aqui nessa conta? Nessa aqui, ó. Acho que eu vou ter que pôr as pilhas na minha HP aqui e tentar fazer, porque
nessa calculadorinha eu não me acerto. Tínhamos colocado elas no... Tirado as pilhas para usar no meu mouse e no outro aparelho aqui em casa. Deixa eu pôr de novo e vamos testar. Mas vão conferindo as contas aí, por favor. Para ver se eu comi bola em algum lugar. As contas que eu fiz aqui junto tava dando o mesmo valor do professor. É? Espera que eu já venho. Voltei. Não, porque eu tô estranhando o seguinte, porque antes, com a velocidade um pouquinho maior, o erro tinha dado de 60%, né? 69%. E agora o erro está muito diferente. Então, ou a primeira conta estava errada, ou a segunda aí. Isso que eu achei estranho. Deixa eu... Professor, eu tô um pouco perdida aqui, na verdade, mas é por causa que eu não consegui acesso no portal. Eu tentei entrar lá para acessar o PDF, né, para poder acompanhar melhor a aula, só que não quer abrir de jeito nenhum. Quando eu clico para abrir o AVA, ele volta no início lá, onde para colocar a senha e o CPF, e não abre. Nossa, a gente vai... Bom, eu vou... Depois eu mando os PDFs para vocês, mas de qualquer forma vocês vão precisar acessar o AVA para fazer o negócio, né? Não adianta. Deixa eu começar aqui com a velocidade para ver se está certo. Então, ponto 13, ponto 14, ponto 15 e ponto 15. Soma, 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 divide por 4. Tá, 0,1425. Agora, ponto 2 dividido por isso. Dá 1,40. Tá tudo certo. Aqui, então a velocidade está certa. 1,40. Velocidade corrigida, vamos fazer a conta aqui. Vou fazer a conta de novo aqui. Então, 2,4, que multiplica 5 sobre 22. Vezes 2,4 mais 1. Tá. E a velocidade é 1,76. Tô fazendo a conta aqui. Aqui tá errado, ó. 2,72. Ah, não, não é. Não é 2,76. Espera aí. 2,4, 5,22, divide, multiplica, soma com 1, multiplica por 1,40, né? 1,4035. Multiplica os dois, resultado 2,17. Gente, é 2,17 a velocidade corrigida, e não 1,76. Vocês conferiram essa conta?
para mim tinha dado esse valor também. Não, o valor de 2,17 no caso. Só que daí o Lucas falou que tinha dado o mesmo valor do professor, daí eu refiz, não sei o que deu aqui, que deu igual. Mas tinha dado primeiro, 2 vezes tinha dado esse valor de 2,17. Sempre que der alguma diferença, falem, porque a gente tem que ver quem que tá errado, tá? Sempre. Tá. Aqui. Então aqui embaixo vai 2,17. Opa. Então agora vamos lá. 2, 5 elevado a menos 3. Quadrado. Esses dois, 9,81. 7.500, 7.850 e 1.000. Tem aqui 9 e 2,17. Multiplica, divide, 0,17. Zero 17,20 aqui vai dar o resultado, tá? Esse é o Mi. Daí dividindo isso por 1.000, 1,72 vezes 10 a menos 4. Não mudou muita coisa. Uhum. Vamos ver aqui. Dá um erro absurdo, tá? Dá um valor muito, muito grande. 173.481%. Então é um valor muito, 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 muito grande. Que significa que tem uma coisa muito errada aqui, né? A gente não pode chegar a um erro tão, tão grotesco. Deixa eu só olhar o valor da viscosidade da água de novo. A viscosidade da água, dinâmica da água, 1.000. Mas aqui não tá. 1 vezes 10 é menos 3. Oi? Não. Aqui... Pera lá. Aqui dá... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Acho que aquele valor de densidade que tá lá tá esquisito, né? Olha aqui, gente, o que tá na teoria. A viscosidade dinâmica da água dava 1 vezes 10 a menos 3, cerca de 1 milésimo. E a viscosidade cinemática da água tá aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 6. Então o erro não tá tão longe, não. Aqui... Da onde que ele tirou aquele valor no roteiro? Tem que conferir esse valor aqui. Viscosidade cinemática da água, 9,86. Da diferença entre esse valor e esse daqui, tá vendo? Ó, no roteiro de estudos ele fala que a viscosidade é 9,86 vezes 10 a menos 7,
mas na teoria ele fala que é 1 vezes 10 a menos 6. Isso dá uma boa diferença, quer ver? Acho que aqui está esquisito. Ou é por causa da temperatura. Quer ver se a gente fizer com 1 vezes 10 a menos 6? Quanto que ele falou? 1,01. Vamos ver quanto que fica o erro. Aí o erro cai para 16.000%. 16.929%. Diminui bastante. Mas ainda assim fica muito grande. 16.929. Tem um problema aqui, pessoal, que é o seguinte: a viscosidade da água é muito baixa mesmo, tá? E geralmente esse experimento não dá muito certo quando a gente faz com a água. Então, fluido pouco viscoso. Quando a gente faz esse experimento aqui com a água, geralmente ele dá um valor. É bem difícil de fazer esse experimento com a água, porque a bolinha cai muito rápido, sabe? É só você pegar uma esfera e tentar fazer o experimento na água, você vai ver que ela cai muito rápido, mal dá tempo de você fazer o acionamento do cronômetro. Então, aqui, o erro é esse mesmo, a conta tá certa, tá? Então, a distância é muito pequena, a gente usamos 200 milímetros, né? A recomendação que eu faço é usar de 100 a 900. O fluido é pouco viscoso, mas quanto a isso a gente não pode fazer nada, já que a gente tem que usar água mesmo, tá? E o que mais? Eu acho que o resultado vai dar bem melhor para os óleos que têm densidade maior, tá? São, eu acho que o erro vai dar bem diferente aqui. Quer dizer o quê? O que é a ideia com esse experimento? É você ver que, por exemplo, que ele não é adequado a todas as situações. Então, vocês vão ver que, à medida que vocês forem pegando os outros fluidos, vocês vão ver que o resultado vai dar, por exemplo, para o óleo aqui, vocês vão conseguir chegar no resultado muito mais próximo do resultado real, né? Aí, provavelmente, a conclusão que você tem que chegar é que esse experimento não é adequado, por exemplo, para fazer a medida da viscosidade da água, que tem que ter outra técnica para isso. Mas que para fluidos mais viscosos, como o óleo e eu não lembro qual que é, e a glicerina, o resultado fica bem mais próximo, tá? Isso vocês vão ver aqui, ó. Quer ver, ó? Vou só entrar aqui, já encerro a aula, porque eu sei que tá na hora. Mas vamos pegar aqui o tubo de... Esse último tubo aqui, ó. E vamos clicar na esfera aqui. Vamos medir o mesmo tempo lá, só para vocês verem uma coisa. E vamos fazer ele, ó, mover para o tubo de glicerina, lá no E. Então ele vai levar a bolinha lá para a glicerina. Eu vou repetir o mesmo experimento só para vocês verem o tempo de queda, a diferença que vai dar na glicerina. Então, enquanto na água dava 0,15, 0,14 segundos para percorrer aquela distância, vamos ver como é que fica na glicerina. Então, eu já coloquei a esferinha lá. Vou clicar no cronômetro aqui para acionar ele. E clico de novo no tubo da glicerina. Tecla Q para soltar o negócio.
Quando chegar no 300... Ah, tá, peraí. Stop. Deixa eu limpar o tempo. Vamos tecla Q para subir ele de novo lá. É que aqui o tempo está passando na velocidade normal. Eu tinha deixado 10 vezes menor, lembra? A gente estava com o tempo 10 vezes menor aqui para conseguir pegar o... Ó, tecla Q para cair. E agora ela está caindo. Quando chegar no 300 eu aperto. Vai ser enjoar até chegar lá. Era do 300 ao 500 que nós estávamos fazendo, né? Olha a diferença do tempo de queda, gente. Era do 200 até o 500 que nós estávamos fazendo, eu acho, né? Vou apertar aqui, ó. 1, 2, 3 e... Pá! Começou a contar o tempo. Parou o tempo. Então deu 69 segundos. 69 segundos o tempo de 0,69 segundos. Né? Enquanto que o outro dava 0,13, 0,15. Então, o tempo de queda aqui é muito maior e significa que a gente tem um erro muito menor para fazer o cálculo, tá? Meu professor, mas daí como a escala do tempo ele é 10 vezes menor, daí não teria que fazer do cronômetro também dividir por 10, porque daí ele conta como tá indo muito lento, né? Não, Teria que... ele registra o tempo exato. Se você fizer o experimento com o tempo na velocidade normal, o registro no cronômetro vai ser o mesmo 0,69, tá? Tá escrito isso lá no manual. Ele fala que a redução da escala do tempo é como se você estivesse vendo em câmera lenta, mas o cronômetro está sincronizado com o experimento. Não precisa fazer nenhuma conta. Ele fala isso Depois é bom você dar uma lidinha na prévia ali do experimento, tá? Não precisa fazer essa correção que você citou. Beleza? Então é isso, gente. A dificuldade aqui, então, é porque o tempo de queda lá na água é muito rápido, né? É muito curto o tempo, e isso dificulta a medida do tempo, tá? A medida da passagem do tempo. Ok? O professor, Pode mas, falar. mas aquele da água, tipo, deixa esse que o senhor fez mesmo? Não, vocês vão fazer tudo de novo. Ah, Inclusive, tenta vocês vão fazer para fazer. ver se... Vocês vão fazer indo do 100 até o 900, né? Para ter um tempo melhor, pra poder corrigir. Entendi. Ok? Ah, então daí não vai ser do 300 ao 500. Não, porque do 300 ao 500 o tempo é muito curto, né? No cronômetro Aham. aqui. Então é melhor pegar de cima até embaixo. Você veja, se eu tivesse pego aqui para glicerina mesmo, quer ver? Eu vou reduzir um pouquinho aqui para não ficar tão lento. Vou colocar em 100% aqui, tá? Só para a gente ver o tempo de queda. Mas é brutal a diferença. Vou clicar aqui. Pronto, já subiu a bolinha. Cronômetro. Zero aqui. Eu vou colocar em meio aqui só porque senão eu não vou conseguir medir o tempo direito. Mas ó, quer ver? Vamos lá. Ó, soltei.
Ah, ele já estava subindo. Espera aí. O aparelho já está em uso. Que estranho, que mensagem esquisita. Ó, foi. Quando passar no 100 eu marco, ó. Foi. Eu estava testando isso antes de... nas férias, para fazer esse experimento com vocês lá no laboratório e eu quebrei o tubo. Ó, deu 2 segundos e 75. Então é bem maior o tempo. Porque a gente estava fazendo com detergente, porque não tinha glicerina. E o detergente não é tão viscoso quanto a glicerina. A esfera caiu no fundo do tubo e quebrou ele no negócio. Daí vazou todo o detergente na bancada. E a gente perdeu um dos tubos, né? Mas só que tem acho que 5 ou 6 kits desse lá no laboratório. Aqui, e lá, pessoal, no laboratório, a gente não faria com o cronômetro medindo, tá? A gente ia colocar um sensor no 100 e um sensor no 800, por exemplo, e, e daí o sensor capta o tempo automaticamente. Então esse erro cai drasticamente. Esse método aqui é mais arcaico, o do nosso laboratório é mais sofisticado. Entendido, então? Sim, acho que sim. Sim, professor. É. Então, beleza. Eu não vou colocar o PDF lá por enquanto, porque se vocês não tiverem acesso ao AVA para fazer o experimento, não vai adiantar ter o PDF. E se vocês tiverem acesso ao AVA, lá tem o PDF. Tá ok. Tá ok? Professor, é só mais uma dúvida. Então, tipo, Pode tem falar. que fazer, tem que fazer das 4 esferas ali, E dos três nos fluidos. 3 fluidos, né? Aham. Entendi. Entendeu? Então, beleza. E tem o espacinho para cada um deles ali É só preencher. Se você preencher todas as tabelas do manual, é porque você fez tudo que tinha que fazer, tá? Uhum. Beleza? Valeu então, pessoal. Até a próxima. Até. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.